Alba e Lucínia volveram ao lar, sob o peso de indefinível angústia. Surpreendidos pelos acontecimentos inesperados, quanto às penosas emoções de que haviam sido vítimas, observava-se em ambos o recíproco efeito de uma confidência desagradável e dolorosa. Voltando, todavia, à intimidade doméstica, a nobre senhora disse ao esposo em tom de amargura. 50 anos depois. Emanuel. Elvídio, muitas vezes desejei ardentemente retornar a Roma, saudosa das nossas amizades e do incomparável ambiente citadino, mas hoje compreendo melhor a calma do campo, onde vivíamos sem cuidados penosos. Os anos da província me desacostumaram das intrigas da corte e essas festividades, de agora, como que me cansam profundamente o coração. Elvídio ouviu-a, sentindo que o seu estado d'alma era bem aquele, tal o tédio que se apossara dele, depois dos espetáculos que lhe fora dado observar, considerando também as penosas emoções que aquela noite lhe proporcionara. Sim, querida, replicou algo confortado, tuas palavras fazem-me grande bem ao coração. Regressando a Roma, reconheço que estou também farto dos ambientes de convenção e hipocrisia. Temo a cidade com os seus perigos numerosos para esta nossa aventura, que desejamos imperecível. E, recordando mais detidamente as dolorosas comoções experimentadas horas antes, com as confidências de Sabina, atraiu a esposa ao coração, acrescentando com o olhar incendiado de súbito clarão, Lucínia, uma ideia nova aflora-me ao espírito. Que me dirias da nossa volta ao campo acolhedor e tranquilo? Lembremo-nos, querida, de que a revolução terminou e não será difícil readquirirmos as antigas propriedades da Palestina. Reataríamos assim a nossa tranquila existência na província, sem as preocupações exaustivas e dolorosas que aqui nos assaltam. Cuidarias das tuas flores e eu continuaria zelando pelos interesses de nossa casa. Prometo-te que farei tudo por te fazer a vida menos triste, longe de teus pais. Conservaria conosco somente os escravos da tua predileção e buscaria aconselhar-me constantemente contigo, no desdobramento de todos os trabalhos. Levar-te-ia comigo, em todas as viagens, nunca mais te deixaria isolada em casa, preocupada e saudosa. Elvídio Lucius imprimia à voz um tom singular e fundamente expressivo, como se estivesse desdobrando, ante o olhar lacrimoso da esposa, as perspectivas cariciosas de um quadro primaveril. Quem sabe, continuava de olhos brilhantes, poderíamos voltar à Judéia, para sermos ainda mais alegres e mais felizes. Nossa Elvídia tem o futuro assegurado com o enlace próximo e ficaria Célia para enriquecer a felicidade doméstica. De volta, percorreríamos toda a Grécia, a fim de visitar o mais antigo jardim dos deuses, e, quando em Samaria e na Idumeia, haverias de ver os milagres do meu coração no afã de fazer-te risonha e venturosa. Passearemos, então, juntos como outrora, pelas estradas enluaradas, no silêncio das noites calmosas, para melhor sentirmos a extensão do nosso amor venturoso. Aqui, sinto a nossa paz doméstica ameaçada a cada passo. As intrigas da corte me atormentam o coração. Entretanto, somos ainda moços e temos diante de nós um futuro promissor. 50 anos depois. Emanuel. Acredita, querida, que alimento o maior desejo de voltar ao nosso remanso de paz, no seio da natureza calma e generosa. Alba Lucínia ouvia-o, aliviada das próprias angústias. Uma lágrima lhe brilhava a flor dos olhos, tinha o coração alvoroçado com a risonha expectativa de regressar à tranquilidade da vida provinciana. Não obstante o júbilo dessas esperanças, sua atitude mental se caracterizava pela mais funda reflexão. Elvídio exclamou confortada, essa perspectiva de voltarmos ao ambiente campestre, com a nossa aventura e o nosso amor, consola-me o espírito abatido. Mas, ouve-me, e os nossos deveres? Que dirá meu pai da nossa atitude, depois de haver lutado tanto para reajustar tua situação à política administrativa do Império? Enfim, desejo saber se não chegaste a assumir qualquer compromisso mais sério. Em lhe ouvindo as serenas ponderações, o patrício recordou, subitamente, o compromisso com o imperador, concernente às construções de Tibur, e sentiu-se gelado, depois da eclosão de suas entusiásticas esperanças.
Informou, então, a companheira, da solicitação do César, respondendo-lhe ela com um suspiro de pesar. Neste caso, exclamou Alba Lucínia com uma ponta de contrariedade nas expressões familiares, é tarde para cogitarmos do nosso imediato regresso à província. O marido reconheceu, com mágoa, a justeza da ponderação, mas, acrescentou, em última análise, falarei amanhã a Fábio Cornélio, expondo-lhe as minhas apreensões a respeito e, mesmo que ele não aprove nosso regresso, mantenhamos esperanças, pois os deuses hão de permitir nossa volta mais tarde. Embora a profunda intimidade daquele desabafo, nem um nem outro se sentiu com a coragem precisa para revelar as penosas emoções daquela noite. E, no dia seguinte, ambos ainda se ressentiam do primeiro embate das lutas sentimentais que os aguardavam no ambiente da grande metrópole. Procurando o sogro, Elvídio Lucius expôs-lhe, sem reservas, seus planos e desejos. Além de manifestar o propósito de voltar à Palestina, falou igualmente da pretensão imperial de lhe utilizar os préstimos pessoais nas obras de Tibur. Fábio Cornélio recebeu aquelas alegações tomado de surpresa, reprovando os projetos do genro e encarecendo-lhe que semelhante ao vitre demonstrava muita infantilidade da sua parte, em tais circunstâncias. Não estava com a posição financeira consolidada. Não representava um fator de paz a sua permanência em Roma, ao lado de toda a família. Não conseguira as graças de Adriano, a ponto de se integrar no mecanismo político-administrativo com todas as honras de um tribuno militar. Em face da recusa obstinada, em voz baixa e em tom discreto, Elvídio relatou ao sogro as suas aventuras da mocidade, dizendo-lhe das 50 anos depois. Emanuel. Novas pretensões de Cláudia Sabina e da sua difícil situação doméstica, no sagrado aconchego da família. O velho censor ouviu-lhe a confidência um tanto surpreso, mas obtemperou: meu filho, compreendo os teus escrúpulos, entretanto, devo falar-te com a mesma franqueza com que te confessas, esclarecendo que, na minha atual situação, dependo inteiramente do apoio de Lólio Urbico e de sua mulher, no mundo da política e dos negócios. Minha posição financeira, infelizmente, é agora assaz precária, em vista dos numerosos gastos impostos pelas circunstâncias. Se te for possível, auxilia-me nestas contingências. Não recuses a oportunidade que Adriano te oferece em Tibur, faze o possível por não desgostares o espírito vingativo de Cláudia, principalmente nas atuais circunstâncias de nossa vida. Elvídio compreendeu a impossibilidade de abandonar o velho sogro e sincero amigo, em tais conjunturas, e buscou prover-se de energias íntimas, de modo a não deixar transparecer qualquer constrangimento. Ao demais, exclamou o censor, tentando fazer humorismo para dissipar as sombras do ambiente sentimental criado entre ambos, espero não te percas em receios pueris nas situações mais difíceis. Não tenhas medo, filho, dessa ou daquela circunstância. Esboçando um sorriso benévolo, acrescentava: sabes o que dizia Lucrécio há mais de 100 anos, que a mulher é o animalzinho santo dos deuses. Entre ambos esboçou-se, então, um riso franco e otimista, embora no íntimo continuasse Elvídio Lucius a guardar as suas apreensões. Por sua vez, Alba Lucínia, na manhã daquele mesmo dia, procurou aconselhar-se com sua mãe acerca de suas amarguradas reflexões, mas Júlia Spinter, após ouvir-lhe a exposição dos episódios da véspera, com o coração tocado de pressentimentos angustiosos pela situação da filha, replicou com os olhos úmidos, sem perder, todavia, a sua fortaleza moral: filhinha, disse, beijando-a. Atravessamos uma fase de lutas amargas, em que somos obrigados a demonstrar toda a nossa capacidade de resistência. Sei avaliar tua angústia íntima, porque, na mocidade, também experimentei essas emoções penosas, no torvelinho das atividades sociais. Se me fosse possível, romperia com a situação e com todos, em benefício da tua tranquilidade, mas aquelas reticências significavam tal desalento que Alba Lucínia se comoveu, interpelando-a: que dizes, mamãe? Esse mas tem tanta amargura que chega a surpreender-me, como que adivinho em teu espírito preocupações porventura mais graves que as minhas. Ora, filha, como mãe, sou levada a interessar-me pela tua como pela minha própria felicidade.
Entretanto, inteirada dos negócios de teu pai e dos laços que o prendem à política do prefeito dos pretorianos, colijo que Fábio não poderia desligar-se, no momento, de Lólio Úrbico, sem graves prejuízos financeiros. Ambos se encontram profundamente vinculados na 50 anos depois. Emanuel. Situação atual, de modo que, apesar da franqueza com que sempre assinalei minhas palavras e atos, sou levada a aconselhar-te a máxima prudência prol da tranquilidade de teu pai, que deve merecer os nossos sacrifícios. As palavras da nobre matrona eram ditas em tom de amargurada tristeza. Quanto a Alba Lucínia, muito pálida, após receber-lhe as penosas confidências, perguntou: mas a situação financeira de meu pai é assim tão precária? A festividade de ontem dava-me a entender o contrário. Sim, esclareceu Júlia Spinter resignada. Infelizmente os fatos vêm justificar os meus íntimos desgostos. Conheces o temperamento de teu pai e sabes da minha necessidade em lhe acompanhar os caprichos. Não consideraria necessária uma festa como a de ontem, para dar a entender que te estimo. Julgo que essas comemorações devem ser feitas na intimidade do coração e da família, mas teu pai pensa de modo contrário e devo acompanhá-lo. Só as despesas dessa noite elevaram-se a muitos milhares de sestércios. E não é só. Teus irmãos têm dissipado quase todo o patrimônio da família, assumindo compromissos de toda a espécie, que teu pai é compelido a resgatar com os mais sérios prejuízos para nossa casa. Como já sabes, os escândalos de Lucília Vento obrigaram a Zínio a ausentar-se para a África, onde prossegue, ao que sabemos, na mesma rota dos prazeres fáceis. Quanto a Rútrio, foi preciso que teu pai lhe conseguisse uma comissão na campanha, a fim de tentar a restauração do nosso equilíbrio financeiro. No entanto, filha, não ignoras como a sociedade nos exige a máscara da aventura. Em princípio, não aprovo a atitude de Fábio, realizando festas como a de ontem, mas, ao mesmo tempo, sou forçada a lhe dar razão, porquanto, um censor tem de andar em dia com as convenções sociais. Alba Lucínia, ouvindo aquelas confidências, encheu-se de compaixão pela genitora, exclamando: basta, mamãe. Eu sei compreender-te. Este assunto deve ficar entre nós e eu saberei conduzir-me através de todas as dificuldades. Ainda ontem, eu e Elvídio cogitávamos de regressar à província, mas vejo que o papai requer agora o nosso concurso e reconheço que teu coração necessita do meu para enfrentar as circunstâncias da vida. Júlia Spinter, comovida, abraçou a filha, reparando-lhe o olhar brilhante, como se pressentisse algo perigoso para a sua felicidade. Que os deuses te abençoem, filhinha, exclamou quase radiante. Ficarás comigo? Sim, pois aqui tenho vivido muito incompreendida e muito só. Apenas a nossa querida Túlia se conserva fiel à minha antiga afeição, vendo em minha mãe adotiva que a providência lhe concedeu. Os filhos, desde cedo, afastaram-se do lar para enveredar por maus caminhos e teu pai está sempre ocupado em conferências e negócios do Estado. Por algum tempo, ainda mãe e filha se entretiveram em palestra confidencial e carinhosa. 50 anos depois. Emanuel. A situação geral continuou inalterável. Alba Lucínia e o esposo, abandonando os propósitos de voltar ao ambiente provinciano, tudo fizeram por atender às necessidades domésticas, permanecendo na capital do império. Daí a pouco tempo, deixando Nestório como auxiliar do sogro, Elvídio Lucius retirava-se para Tibur, de modo a cumprir as determinações imperiais, ali encontrando Cláudia Sabina instalada em posição de destaque. Fosse pelo desejo de salientar-se aos olhos do patrício, graduando-se no seu conceito, ou fosse anuindo a expansão de suas vocações inatas, a esposa do prefeito fazia-se notável por suas providências na administração das obras artísticas confiadas à sua sensibilidade feminina. Elvídio Lucius foi compelido pelas circunstâncias a aproximar-se dela, conhecendo-lhe de perto a surpreendente aptidão e admirando-lhe os feitos com sinceridade, embora conservasse o espírito precavido contra qualquer tentativa de retorno ao passado. Cláudia Sabina, entretanto, apesar da modificação tática das suas operações sentimentais, guardava no íntimo as mesmas pretensões de sempre. Enquanto isso, Alba Lucínia começava a experimentar, em Roma, uma longa série de padecimentos morais.
Lólio Urbico não cedeu em seus propósitos, não obstante estar cônscio das suas elevadas virtudes conjugais, tendo, porém, moderados impulsos. A sociedade romana, de então, amava os desportos e fazia questão de conservar as tradições de liberdade no mecanismo das relações familiares, circunstância que lhe facultava visitar a casa do patrício ausente, sob as vistas benévolas de Fábio Cornélio, que via no seu carinhoso interesse um motivo de honrosa distinção para a família. Contudo, a nobre senhora, que conhecia as necessidades paternais, não se sentia com a precisa coragem para confiar ao velho censor os seus justos receios, sujeitando-se, desse modo, a tolerar a amizade que o prefeito lhe oferecia, aceitando-a com a intangibilidade do seu caráter. Elvídio Lucius vinha ao lar quinzenalmente. Todavia, essas sortidas a Roma eram excessivamente rápidas para poder combinar devidamente, com a esposa, a solução de todos os assuntos que os preocupavam. E o tempo corria, carregando sempre as suas reservas preciosas. Alguém havia que se interessava a fundo pela situação do prefeito, espionando-lhe facilmente os menores passos. Esse alguém era Téria, que, na própria casa dos amos, podia observar-lhe o interesse, ouvir-lhe as impressões e as palestras, acompanhando as suas atitudes sentimentais. 2 longos meses haviam transcorrido nessa situação, quando, um dia, vamos encontrar Lucínia e Túlia na maior intimidade, em palestra amena e confortadora. Após as pequeninas bagatelas sociais, a esposa de Elvídio falou confidencialmente das suas amarguradas impressões íntimas, expondo a amiga da infância aos seus receios em face da prolongada separação do esposo, que, obedecendo a caprichosas determinações do destino, parecia continuar indefinidamente na cidade da predileção imperial. 50 anos depois. Emanuel. Túlia Sevina olhou-a fixamente, murmurando em tom discreto: sei justificar as tuas apreensões, ainda mais continuando Elvídio junto de Cláudia, porque ligas tanta importância a essa circunstância? Interrogou Alba Lucínia admirada. Nunca soubeste, então, que, disse a outra duplamente curiosa. Túlia compreendeu que a amiga, longe dos ruídos da corte, por muitos anos, não chegara a conhecer o passado em suas minudências. Há muito ouvi dizer que Cláudia Sabina e Elvídio Lucius tiveram o seu romance de amor na mocidade. Creio que não ignoras ter sido essa criatura portadora de beleza singular, em outros tempos, muito antes que o destino arrancasse da pobreza de sua condição social. Nunca cheguei a sabê-lo, murmurou Alba Lucínia visivelmente sobressaltada, mas, conta-me tudo, que sabes a respeito. Nunca ouviste, também, a história de Silano? Perguntou ainda Túlia Sevina, aumentando o interesse provocado por suas palavras. Sim, sei que Silano é um rapaz que meu sogro adotou como seu próprio filho, sabendo, igualmente, que, quando ele nasceu, muita gente acreditou fosse filho de Elvídio com uma criatura do povo, nas suas aventuras da mocidade. Mas, conheces toda a história nos seus pormenores mais íntimos? Sei apenas que o pequenino foi enjeitado à porta de Cneio Lucius, que o acolheu com a sua habitual generosidade. Muito bem, minha amiga, mas não faltou quem visse Cláudia Sabina, ainda jovem e plebeia, abandonar a criança, alta madrugada, no local a que te referiste, endereçando a Cneio Lucius um bilhete expressivo. Em qualquer hipótese, esclareceu Alba Lucínia, apesar de impressionada com aquela revelação, eu acredito que Elvídio foi vítima de uma calúnia. Infame, não digo o contrário, volveu a amiga, mesmo porque Sabina, ao que se diz, era dessas criaturas que vivem cercadas por ansiedades diferentes. A esposa de Elvídio experimentava uma dor imensa no íntimo. Desejou chorar, desabafando as mágoas que lhe azorragavam o peito, mas sua fortaleza moral superava, em seu espírito, todos os sentimentos. Não lhe foi possível, contudo, dissimular o sofrimento, diante da carinhosa irmã espiritual dos primeiros anos, deixando transparecer, de olhos úmidos, suas amarguras e receios. Túlia Sevina beijou-a longamente, dizendo-lhe a meia voz: querida Lucínia, também eu já sofri essas angústias que vens experimentando, mas encontrei um remédio eficaz. Queres experimentá-lo? Sem dúvida. Onde encontrar esse recurso? Ouve-me, exclamou a amiga com as características da sua bondade confiante quase infantil. Certamente já ouviste falar de Lucília.
50 anos depois. Emanuel. Vento e de seus escândalos na corte. Certa feita, Máximo deu mostras de sua inclinação por essa mulher, chegando a abalar profundamente a nossa felicidade doméstica, mas Sálvia Súbria ensinou-me a procurar uma reunião cristã, onde pedi as preces de um venerando ancião que ali pontifica como um sacerdote. Desde que me valida esse recurso, meu marido voltou ao remanso do lar, aumentando o quinhão da nossa aventura conjugal. Mas, foste obrigada a qualquer compromisso? Interrogou a Alba Lucínia, eminentemente interessada no assunto. Nenhum. Mas os cristãos praticaram algum sortilégio em teu benefício? Também não. Informaram-me de que a virtude da prece está na circunstância de ser dirigida a um novo Deus, a quem os crentes denominam Jesus de Nazaré. Ah, disse Alba Lucínia, lembrando-se da Judéia e das convicções da filha. Doutrina cristã não me é estranha, mas meu marido não lhe tolera as expressões contrárias aos nossos deuses. Julgo, pois, que antes de tomar uma resolução dessa natureza, será conveniente ouvir minha mãe, a fim de lhe seguir os conselhos. Isso não porque, ao receber o conselho de Sálvia, também procurei tua mãe para falar-lhe do assunto, mas, dentro do seu espírito formalista e da sua franqueza intransigente, mostrou-se hostil aos meus desejos, alegando que a mulher romana dispensa novos deuses para ser a matrona incorruptível perante a sociedade e a família. Apesar de tudo, resolvi tentar o recurso e obtive os melhores resultados. Minha mãe deve estar com a razão, falou Alba Lucínia convicta. Além disso, não posso conformar-me com a promiscuidade desses ajuntamentos plebeus. Túlia ouvia-lhe as ponderações, sinceramente desejosa de colaborar na reedificação de sua aventura doméstica, objetando delicadamente: ouve, Lucínia, sei que o teu temperamento não se compadece com as reuniões dessa natureza, mas, se quiseres, irei por ti, como fui por mim. A essas assembleias, preside um homem santo, chamado Policarpo. Sua palavra nos fala do novo Deus com uma fé tão pura e uma sinceridade tão grande, que não há coração que se não renda à beleza espiritual das suas afirmativas. Suas expressões arrebatam nossa alma para um reino de felicidade eterna, onde Jesus Nazareno deve estar à frente de todos os nossos deuses, aguardando-nos, além desta vida, com as bênçãos de uma bem-aventurança eterna. Não sou cristã, como sabes, mas fui beneficiada pelas suas orações e, ao contrário do que afirmam, posso testificar que os adeptos de Jesus são pacíficos e bons. 50 anos depois. Emanuel. A esposa de Elvídio recebia-lhe as carinhosas sugestões com o coração imensamente sensibilizado. Irá sozinha, sem a proteção de uma guarda? Perguntou com admiração. Por que não o perguntas? Os cristãos são vítimas de medidas vexatórias por parte das autoridades governamentais, porém, irei ter com eles confiadamente, uma vez que se trata da tua felicidade pessoal. Tens uma fé assim tão grande nessa providência? Interrogou Lucínia com interesse e reconhecimento. Confiança total. E, fazendo um gesto expressivo, como se houvera recordado um recurso novo, acrescentou: ouve, querida, já que me falaste das predileções de Célia por essa doutrina, apesar do nosso segredo familiar sobre o assunto, por que não me permites o prazer da sua companhia? Essas reuniões se verificam nas velhas catacumbas da Via Nomentana e o local é muito distante. Tenho plena confiança no êxito dessas orações e bastará uma só vez para que a paz volte a felicitar tua casa e teu coração. Alba Lucínia sentia-se confortada com as promessas da amiga, considerando-lhe a fé profunda e contagiosa, na grata perspectiva da felicidade doméstica, e acrescentou: vou pensar e depois combinaremos. Mas, se necessitares de uma companhia, é a mim que compete acompanhar-te. Separaram-se, então, com um beijo afetuoso, enquanto o vulto esguio de Etéria se afastava lesto de uma ampla cortina oriental, depois de ouvir a singular entrevista. Dentro de uma sociedade como aquela, onde todas as classes, desde os primórdios, em virtude das influências etruscas, recorriam ao invisível e ao sobrenatural, nas mais diversas contingências da vida, Alba Lucínia passou a meditar na preciosa oportunidade sugerida pela amiga de infância. Embora encontrasse conforto na expectativa do empreendimento, passou o resto do dia entre a indecisão e o sofrimento moral.
Teve ímpetos de ir a Tibur para arrancar o esposo de todas as perigosas situações em que se encontrava, mas o raciocínio preponderou em todas as suas inquietações angustiosas. À noite, enquanto todos dormiam, dirigiu-se ao santuário doméstico e, prosternando-se junto ao altar de Juno, suplicou à deusa, entre lágrimas, que lhe amparasse o espírito nos caminhos ásperos do dever e da virtude. Ivna via Nomentana uma semana depois do que vimos de narrar, vamos encontrar Cláudia Sabina, à noite, no terraço de sua casa, em Roma, palestrando com Atéria na mais franca intimidade. 50 anos depois. Emanuel. Então, Atério dizia a surdina, depois de longa exposição da cúmplice, meu esposo, assim, parece querer facilitar a realização de meus projetos. Nunca o supus capaz de apaixonar-se por alguém, fora do ambiente de suas armas. Entretanto, senhora, em cada gesto seu, em cada palavra, inferem-se perfeitamente os sentimentos que lhe vão na alma. Está bem, exclamou a antiga plebeia como seu assunto a enfadasse, meu marido não é o homem que me interessa. Tuas notícias de hoje significam que o acaso também coopera a meu favor. Além de tudo, lembrou Atéria, acentuando o caráter secreto daquelas revelações, Lucínia e Túlia combinaram solicitar uma bênção na reunião cristã, a fim de que Ovídio Lucius volte imediatamente de Tibur, a reintegrar-se na harmonia doméstica. Cláudia deixou escapar um riso nervoso, mas interrogou com avidez, sim. E como soubeste, há uma semana elas trocaram confidências e ontem, à noite, assentaram o plano, embora a patroa se encontre bastante abatida, acreditando eu que venham a realizá-lo nestes 4 dias. Convém estares vigilante para acompanhá-las, sem que o percebam, de modo a prosseguir ciente dos acontecimentos. E, esboçando um gesto de malícia, sentenciou, essas senhoras desconhecerão, porventura, os editos imperiais que visam a eliminação do cristianismo. Que descaso das leis! Enfim, contribuiremos também, de algum modo, para que as autoridades fichem esse novo foco doutrinário. Depois dos teus informes, falarei com Quinto Bíbulo a respeito. Atéria e Cláudia palestraram ainda algum tempo, examinando os detalhes de suas intenções criminosas e assentando os projetos nefandos e adequados ao caso. Pela manhã do dia imediato, uma liteira modesta saía do palácio do prefeito, conduzindo alguém que se ausentava de casa com a máxima discrição. Era Cláudia Sabina, que, em trajes muito simples, mandava seguir para a suburra. Após exaustivo trajeto, mandou que os escravos de confiança esperassem em local convencionado e internou-se, sozinha, por vielas ermas e pobres. Atingindo um quarteirão de casas humildes e pequeninas, parou subitamente como se desejasse certificar-se do local, fixou a pequena distância a uma casa esverdeada, de feição característica, que a diferenciava de todas. A esposa de Lólio Úrbico esboçou um sorriso de satisfação e, estugando o passo, bateu a porta com visível interesse. Daí a momentos, uma mulher velhíssima e de má estatura, cabelos desgrenhados e largos vincos a lhe enrugarem o rosto, veio atendê-la com expressão de curiosidade nos olhos empapuçados e pequeninos. 50 anos depois. Emanuel. Observando a visitante, que ostentava uma toga simples, mas rica, além da rede dourada a prender-lhe a cabeleira graciosa e abundante, a velha sorriu satisfeita, farejando a boa situação financeira da cliente que lhe buscava os serviços. É a que perguntou Cláudia com mal disfarçada modéstia que reside Plotina, antiga pitonisa de Cumas. Sim, senhora, sou eu mesma. Para vos servir. Entrai. Minha choupana honra-se com a vossa visita. A esposa do prefeito sentiu-se bem com a recepção bajuladora e fingida. Necessitando de sua cooperação, disse a visitante, penetrando o interior com desembaraço, vim procurá-la, em vista da recomendação de uma das minhas amigas de Tibur. Muito grata, minha senhora, espero corresponder à vossa confiança. Disseram-me que não precisaria expor o objeto de minha consulta. Será, de fato, assim, perfeitamente, esclareceu Plotina com a sua voz enigmática, meus poderes ocultos dispensam qualquer explicação da vossa parte.
Sentando-se num velho divã, Sabina reparou que a feiticeira buscara uma trípode e colocara junto da mesma numerosos amuletos, nos quais se esbatia mortiça claridade de pequena tocha, acesa para atender às necessidades do momento. Em seguida, depois de atitude contemplativa e descansada, Plotina deixou pender a cabeça entre as mãos, ostentando uma palidez cadavérica, como se a sua vidência misteriosa estivesse a devassar as mais sinistras miragens nos planos invisíveis. Cláudia e Sabina seguia-lhe os mínimos movimentos com singular interesse, entre o temor e surpresa do desconhecido, mas, dentro em pouco, a fisionomia da intermediária entre o mundo e as forças do plano invisível normalizava-se, atenuando-se-lhe as contrações nervosas do rosto e extinguindo-se as expressões de profundo cansaço, que lhe escapavam dos lábios entumecidos. De semblante sereno e curioso, como se a alma houvera regressado de misteriosas paragens com as mais vastas revelações, tomou as mãos aristocráticas de Cláudia, exclamando em tom discreto: disseram-me as vozes que há mais a um homem, preso a outra mulher pelos laços mais santos desta vida. Por que não evitar a tempo uma tempestade de amarguras que recairá, mais tarde, sobre o vosso próprio destino? Viestes até aqui em busca de um conselho que vos oriente as pretensões, mas seria melhor abandonardes todos os projetos que tendes em mente. Cláudia Sabina ouvia, assustada, mas obtemperou com veemência: Plotina, conheço a elevação da tua ciência e venho recorrer aos teus conhecimentos com uma confiança absoluta. Se a tua visão pode devassar o passado, procura fixar no presente a única preocupação da minha vida. Ajuda-me. Recompensarei regiamente os teus serviços. 50 anos depois. Emanuel. A consulente abriu a bolsa repleta, deixando cair grande porção de moedas na trípode, como se despejasse ali uma catadupa de sestércios, enquanto a velha bruxa arregalava os olhos, na cupidez e na ambição dos seus baixos sentimentos. Senhora, disse ela, desejosa de alcançar os proventos de tão grandes recursos financeiros, já vos dei o primeiro conselho, que é o da sabedoria que me assiste, mas também sou humana. E quero corresponder à vossa generosidade. Conheço os projetos que vos animam e procurarei auxiliar-vos, a fim de que possais levá-los a bom termo. Cumpre-me, porém, esclarecer que a vossa rival está assistida por uma figura angélica, embora eu não possa saber se essa criatura vive na terra ou no céu. No meu poder oculto, vi a mulher que odiais limbada pela aura intensa de um anjo, junto dela. E, como se estivesse travando um duelo de consciência, em face da invejável situação financeira da consulente, acrescentou: precisamos muito cuidado, senhora. Essa criatura celeste pode defender a vossa rival de todos os sofrimentos estranhos ao seu destino. Mas, como pode ser isso? Perguntou Cláudia Sabina, profundamente impressionada. Não terá filhos a vossa rival e, entre eles, não existirá algum de coração puro e piedoso? Sim, exclamou a interpelada, algo contrafeita, embora não saiba se alguma de suas filhas se encontra em tais condições. Entretanto, não venho aqui para cuidar desse assunto e sim do meu próprio interesse passional. Por que me falas, pois, dessa defesa angélica incompreensível para mim, senhora? Hei de ajudar-vos com todas as minhas forças, pois tenho necessidade de dinheiro para atender a necessidades numerosas e prementes, mas devo afiançar-vos que correremos o risco de perder nosso esforço, porque um anjo de Deus pode aparar os golpes do mal, visto não existir o sofrimento qual entendemos, para os seus corações purificados. Enquanto a inquietação e a dor podem arrastar as almas vulgares ao torvelinho das paixões e padecimentos do mundo, o espírito que se redimiu realizou em si a edificação da fé, que o liga a Deus Todo-Poderoso. Para esses corações imaculados, senhora, a terra não pode engendrar o tormento ou o desespero. Cláudia escutava-lhe as ponderações, eminentemente impressionada, mas, observou com o seu espírito expedito: Plotina, eu prefiro não acreditar nessa defesa, aceitando a cooperação dos teus poderes ocultos, plenamente confiada no êxito de minhas pretensões. Não me faças andar contigo em digressões filosóficas, pois quero viver a minha própria realidade. Dize-me.
que sugeres a favor da minha felicidade? Em face da vossa decisão, temos de recorrer aos fatos mais concretos. Acreditas que deva cogitar da eliminação da mulher que odeio? 50 anos depois. Emanuel. Na vossa situação e em vosso caso, não devereis pensar no aniquilamento do seu corpo, mas na flagelação da alma, considerando que a única morte que se deve aplicar a um inimigo é a que se impõe a uma criatura fora do sepulcro em plena vida. Tens razão, murmurou Sabina interessada. Teus argumentos são mais inteligentes e mais práticos. Quais os teus conselhos a meu favor? Plotina fez longa pausa, como se fora formular nova consulta íntima, ante a luz da tocha pequenina e bruxuleante, acrescentando em seguida: Senhora, já tivestes o poder de transportar provisoriamente para Tiburo o homem amado. Devo informar-vos de que o imperador Hélio Adriano, antes de retirar-se para os seus palácios em construção, na cidade aludida, onde deverá aguardar o fim da existência, há de fazer uma última viagem pelas províncias, obedecendo à sua conhecida vocação. Sereis compelida a acompanhar-lhe o séquito, entrevendo-se aí a oportunidade de seguir, igualmente, o homem da vossa dileção. Sim, perguntou Cláudia visivelmente satisfeita. E que me aconselhas? Plotina inclinou-se, então, colando os lábios rente aos seus ouvidos, sugerindo-lhe um plano terrível e criminoso, que a consulente acolheu com um sorriso significativo. Palestraram ainda, largo tempo, como se as suas mentes se casassem com absoluta sintonia de princípios, dentro das mesmas intenções e fins, notando-se que, ao despedir-se, Cláudia averbou as necessidades da sua nova cúmplice, prometendo-lhe providências confortadoras, depois de lhe entregar todo o dinheiro que trazia. Daí algumas horas, a mesma liteira modesta regressava ao palácio de Lólio Úrbico, pela porta dos fundos. 2 dias depois, vamos encontrar, em casa de Elvídio Lucius, Alba Lucínia e sua amiga fiel, em conversação discreta no apartamento mais recôndito da casa. Túlia Sevina apresentava as melhores disposições físicas, apesar da preocupação que lhe vagava nos olhos, não acontecendo mesmo à esposa de Elvídio que, reclinada no leito, dava mostras do mais fundo abatimento. Lucínia, minha querida, exclamou Túlia afetuosa, já estou avisada de que a reunião se efetuará esta noite. Estou à tua disposição para irmos sem receio. Poderemos sair às primeiras horas da tarde? Impossível, replicou a pobre senhora, visivelmente enferma e acentuando as palavras com dolorosa melancolia. Sinto-me profundamente cansada e abatida. Entretanto, decidi no coração que recorrerei a essas preces. Necessito de algo sobrenatural que me devolva a paz do espírito. É impossível prosseguir nesta angústia moral que me inutiliza todas as forças. Lágrimas amargas lhe cortaram a palavra entristecida. 50 anos depois. Emanuel. Irei de qualquer modo, disse Túlia abraçando-a, tenho fé em que o novo Deus nos valerá na situação de penosa incerteza em que te encontras. Observando-lhe a dedicação meiga e constante, Alba Lucínia advertiu: querida, não me conformaria em saber que foste só. Pedirei a Célia que te acompanhe. Túlia esboçou um sorriso de satisfação, enquanto a amiga ordenou a uma jovem escrava fosse chamar a filha. Daí a instante, surgia a donzela com o seu perfil gracioso. Célia, disse-lhe a genitora, sensibilizada e melancólica, poderás ir hoje à noite, em companhia de Túlia, a uma reunião cristã, a fim de fazeres uma prece pela tranquilidade de tua mãe. A moça teve um gesto de surpresa, mas amplo sorriso de satisfação lhe aflorou aos lábios. Que não faria por ti, mãezinha? E beijou-a. Alba Lucínia sentiu o conforto imenso daquela ternura, acrescentando: filhinha, sinto-me cansada, doente e deliberei recorrer a Jesus de Nazaré, com as tuas orações. Sabes, porém, da necessidade de não nos externarmos com pessoa alguma a esse respeito, compreendes? A jovem fez um gesto expressivo, como quem se recordava das próprias mágoas, exclamando: sim, minha mãe. Fica tranquila. Irei com Túlia, seja onde for, de modo a fazer as preces necessárias. Rogarei a Jesus que te faça ditosa e espero que a sua infinita bondade derramará em teu coração o bálsamo suave do seu amor, que nos enche de vida e de alegria. Então, verás como energias novas hão de felicitar o teu íntimo.
Túlia Sevina ouvia, muito interessada, aqueles conceitos, admirando os conhecimentos da jovem, o que Lucília logo esclareceu, abraçando a filha ternamente. Célia conheceu intimamente, na Judéia, os assuntos atinentes ao cristianismo. Minha filhinha, apesar de muito nova, tem sofrido bastante. Célia, no entanto, percebendo que a palavra materna entraria em pormenores do seu doloroso romance de amor, exclamou com ternura: ora, mãezinha, que poderia eu sofrer se tenho sempre o teu afeto comigo? E cortando o assunto relativo ao seu caso pessoal, obtemperou: a que horas deveremos sair? À tarde, informou Túlia, porquanto a caminhada não será pequena, a reunião é além da porta nomentana, estarei preparada a tempo. As três combinaram, então, todas as providências que lhes pareceram indispensáveis e, ao cair da noite, envoltas em togas muito simples, Túlia e Célia tomaram uma liteira, que lhes evitou o cansaço em grande parte do caminho, através dos pontos mais frequentados da cidade. 50 anos depois. Emanuel, descendo junto à porta viminal e dispensando os carregadores, empreenderam a caminhada corajosamente. A noite desdobrava o seu leque de sombras ao longo da planície. Fazia frio, mas as duas amigas agasalharam-se nas capas de lã que levavam, ocultando a cabeça na peça grossa e escura. Era noite fechada quando atingiram as ruínas da antiga muralha, que fortificara a região em outros tempos, mas avançavam sem desânimo, através das estradas extensas. Franqueada a porta nomentana, viram-se à frente das colinas próximas, ao longo das quais se alinhavam cemitérios desertos e tristes, onde o luar se derramava em tons pálidos. À medida que se aproximavam do local das pregações, observavam um número cada vez maior de viandantes, que se aventuravam pelas mesmas trilhas com idênticos fins. Eram vultos embuçados em longas túnicas escuras, que passavam de flanco, a passo apressado ou vagaroso, uns silenciosos, outros mantendo diálogos quase imperceptíveis. Muitos empunhavam lanternas pequeninas, auxiliando a visão dos companheiros, onde a claridade fraca do astro noturno não conseguia espancar as sombras espessas. As duas patrícias, vestidas com simplicidade extrema e envergando os pesados mantos, não podiam ser identificadas na sua posição social, pelos companheiros que se dirigiam ao mesmo destino, os quais as consideravam cristãs como eles próprios, agermanados na fé e no mesmo idealismo. Defrontando os muros lodosos que circundavam grandes monumentos em ruínas, Túlia certificou-se do local que dava acesso ao recinto, fazendo um sinal da cruz característico a dois cristãos que, nos pórticos, recebiam a senha de todos os prosélitos, senha que se constituía desse mesmo sinal traçado com a mão aberta, de modo especialíssimo, mas de imitação muito fácil. Ambas passaram, então, ao interior da necrópole, sem pormenores dignos de menção. No interior, toda uma multidão se acomodava em bancos improvisados, salientando-se que, de um modo geral, todos traziam os capuzes levantados, ocultando o rosto, alguns receando o frio intenso da noite, outros temendo os lobos da traição, que ali poderiam comparecer com a máscara de ovelhas. A claridade lunar que banhava o recinto era auxiliada pela luz de tocheiros e lanternas, mormente em torno de um monte de ruínas fúnebres, de onde deveria falar o apóstolo daquele grupo de seguidores do Cristo. Aqui e ali, alguém balbuciava uma prece, baixinho, como se estivesse falando ao Cordeiro do Céu, no altar do coração, mas, do centro da massa, elevavam-se hinos cheios de sublimada exaltação religiosa. Eram cânticos de esperança, tocados de singular desalento do mundo, exteriorizando o sonho cristão de um reino maravilhoso além das nuvens. Em cada verso e em cada tonalidade das vozes em conjunto, predominavam as notas de uma tristeza dolorosa, de quem havia abandonado todas as ilusões e fantasias terrestres, entregando-se a 50 anos depois. Emanuel. Renúncia de todos os prazeres, de todos os bens da vida, para esperar as recompensas luminosas de Jesus, nas bem-aventuranças celestes. Nos bancos improvisados, de madeira tosca ou de pedras esquecidas, acomodavam-se centenas de pessoas, concentradas em absoluto recolhimento. Silêncio profundo reinava entre todos, quando um estrado carcomido foi transportado para o local onde se centralizavam quase todas as luzes.
Célia e Túlia tomaram o lugar que lhes pareceu mais conveniente, mas, daí a minutos, novo cântico se elevava ao infinito, em vibrações de beleza indefinível. Era o hino de agradecimento ao Senhor pela sua misericórdia inesgotável, cada estrofe falava dos exemplos e martírios de Jesus, com sentimento repassado da mais alta inspiração. Qual não foi a admiração de Túlia Sevina, quando viu a companheira erguer também a voz, acompanhando o canto dos cristãos como se soubera de cor com sua garganta cristalina. A mulher de Máximo Contator não sabia dissimular a emoção, contemplando Célia cantar, qual se fosse uma ave exilada do paraíso. Seus olhos calmos estavam fixos no firmamento, onde parecia divisar o país da sua bem-aventurança, entre as estrelas que lucilavam no alto, como sorrisos carinhosos da noite, e aqueles versos, inspirados na música que lhes era peculiar, escapavam-se dos seus lábios com tal riqueza melódica, que a amiga se comoveu até as lágrimas, sentindo-se transportada a uma região divina. Sim, Célia conhecia aquele cântico que lhe enchia o coração de brandas reminiscências. Ciro lhe o havia ensinado sob as árvores frondosas da Palestina, para que a sua alma soubesse interpretar o reconhecimento a Deus, nas horas de alegria. Naquele instante, em comunhão com todos aqueles espíritos que vibravam também a sua fé, ela sentia-se distante da terra, como se a alma fosse tocada de um júbilo divino. Fazendo-se silêncio novamente, um homem do povo, de nome Sérgio Ostílio, assomou à tribuna improvisada, exclamando, comovido, após abrir um rolo de pergaminhos: meus irmãos, estudaremos ainda hoje os ensinamentos do Mestre, nos capítulos de Mateus, versando a lição desta noite, aqueles que são os verdadeiros irmãos do Messias. E, desenrolando a folha que o tempo desbotara, Sérgio Ostílio leu pausadamente, estando Jesus a pregar ainda para a multidão, sua mãe e seus irmãos de fé, do lado de fora, procuravam falar-lhe. Então alguém lhe observou: tua mãe e teus irmãos encontram-se aí fora, procurando-te. Respondendo a quem o advertira, disse o mestre: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E, estendendo a mão para todos os seus discípulos e seguidores, exclamou: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porquanto, quem quer que faça a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Terminada a leitura evangélica, o mesmo companheiro de crença, que ocupava a tribuna, falou sensibilizado. 50 anos depois. Emanuel. Meus amigos, falta-me o dom da eloquência para ministrar o ensinamento. Convido, pois, algum dos nossos irmãos presentes para que desenvolva os precisos comentários desta noite. Todos os olhares, inclusive o de Túlia Sevina, se alongaram, ansiosos, buscando a venerável figura de Policarpo, o abnegado apóstolo de todas as reuniões. Túlia Sevina verificava sua ausência com grande desapontamento, em vista da fé nas suas orações e nas suas palavras sábias e benevolentes, mas Sérgio Ostílio explicou com a voz tocada de amargura: irmãos, vossos olhos procuram Policarpo, ansiosamente, mas, antes de vos fornecer notícias dele, elevemos o coração até aquele que não desdenhou o ultraje e o sacrifício. O apóstolo da nossa fé, apesar da sua velhice santificada, por ordem do subprefeito Quinto Bíbulo, foi recolhido na manhã de ontem aos cárceres do Esquilino. Imploremos a misericórdia de Jesus para que possamos aceitar o cálice de nossas dores, com resignação e humildade. Muitas mulheres começaram a chorar a ausência daquele grande varão, a quem amavam como a pai, e, depois de alguns minutos, em que ninguém se abalançou a substituir-lhe o ensinamento sábio e amoroso, um homem da plebe caminhou até a tribuna e descobriu-se, fazendo o sinal da cruz, tomado de fervorosa religiosidade. A claridade das tochas iluminou-lhe os traços fisionômicos, ao mesmo tempo que Célia e a companheira lhe identificaram o semblante humilde e decidido. Aquele homem era Nestório, o liberto de Elvídio, que, embora auxiliando o censor Fábio Cornélio no próprio gabinete da prefeitura dos pretorianos, não se envergonhava de dar o público testemunho da sua fé. V. A pregação do Evangelho. Saudado pelo olhar ansioso e confiante de todos, Nestório começou a falar, com a sua sinceridade comovida: irmãos, sinto que a minha indigência espiritual não pode substituir o coração de Policarpo nesta tribuna, mas o fogo sagrado da fé precisa manter-se nas almas.
Assumindo a responsabilidade da palavra, esta noite, recordo a minha infância para vos dizer que vi João, o apóstolo do Senhor, que, por longos anos, iluminou a igreja de Éfeso. O grande evangelista, nos seus arroubos de fé, falava-nos do céu e de suas visões consoladoras. Seu coração estava em permanente contato com o do Mestre, de quem recebia a inspiração divina, como derradeiro discípulo na terra, santificando-se as suas lições e as suas palavras com o sopro sublimado das verdades celestes. Invoco estas reminiscências longínquas, para recordar que o Senhor é a misericórdia infinita. Na minha pobreza material e moral, não. 50 anos depois. Emanuel. Tenho vivido senão pela sua bondade inesgotável e quero invocar a sua assistência caridosa para o meu coração, neste momento. Desde criança, tenho os olhos voltados para os sublimes ensinamentos do seu amor e parece-me, também, havê-lo visto no seu apostolado de luz, pela nossa redenção, na face escura da terra. Às vezes, como que impulsionado por um mecanismo de emoções maravilhosas, tenho a doce impressão de ainda o estar vendo junto ao Tiberíades, a ensinar a verdade e o amor, a humildade e salvação. Figura-se-me, frequentemente, que aquelas águas claras e sagradas cantam-me no coração um hino de eterna esperança e, apesar dos véus espessos da minha cegueira, sinto que o contemplo em Nazaré ou em Cafarnaum, em Cesareia ou em Betsaida, arrebanhando as ovelhas desgarradas do seu aprisco. Sim, irmãos, o Mestre nunca nos abandonou, no seu apostolado divino. Seu olhar percussiente vai buscar o pecador no mais recôndito socavão da iniquidade, e é pela sua ternura infinita que conseguimos caminhar indenes nos desfiladeiros do crime e do infortúnio. Por muito tempo, falou na história das suas lembranças mais gratas ao coração. Sua infância na Grécia, as descrições suaves de João Evangelista aos discípulos queridos, as pregações exemplos do Senhor, suas visões nos planos celestiais, as reminiscências do presbítero Joanes, a quem o inesquecível apóstolo havia confiado os textos manuscritos do seu Evangelho, era tudo exposto à Assembleia pelo liberto, com as cores mais vivas e impressionantes. Ouvia-lhe o auditório a palavra, comovido, como se os espíritos, transportados ao pretérito nas asas da imaginação, estivessem contemplando todos os acontecimentos relacionados com a narrativa. A própria Túlia Sevina, que não conhecia o cristianismo senão pela rama, mostrava-se profundamente sensibilizada. Quanto a Célia, acolhia-o alegremente, admirando-lhe a coragem e a fé, em face da sua futurosa posição material junto de seu pai, e meditando, ao mesmo tempo, na circunstância de ele nunca haver revelado suas crenças, nem mesmo nas aulas que lhe ministrara, evidenciando assim o respeito que lhe mereciam as crenças alheias. Depois de relatadas as reminiscências de Éfeso com os seus vultos mais eminentes, falou para comentar a leitura da noite, para tanger o ponto evangélico desta noite. Lembremos que Jesus não podia condenar os laços humanos e sacrossantos da família, mas suas palavras, proferidas para a eternidade, abrangem e abrangerão todas as situações e todos os séculos vindouros, de modo a demonstrar que a fraternidade é o seu alvo e que todos nós, homens e grupos, coletividades e povos, somos membros de uma comunidade universal, fraternidade, essa, que um dia nos integrará a todos como irmãos bem-amados, e para sempre. Seus ensinamentos referiam-se àqueles que, cumprindo a vontade soberana e justa do Pai que está nos céus, marcham na vanguarda. 50 anos depois. Emanuel. Dos caminhos humanos, em demanda do seu reino de amor, cheio de belezas imperecíveis. Os que sabem acatar, neste mundo, os desígnios de Deus, com humildade e tolerância, com resignação e com amor, chegarão mais depressa junto daquele que se nos revelou há 100 anos como caminho, verdade e vida. Esses espíritos amorosos e justos, que se iluminaram interiormente pela compreensão e aplicação dos ensinos em toda a vida, estarão mais perto do seu coração misericordioso, cujas pulsações sagradas repercutem em nosso próprio ser, pela magnanimidade infinita que sentimos em torno de nossa alma, em todos os passos desta vida. Tais criaturas são desde já seus irmãos mais próximos, pela iluminação evangélica no cumprimento das leis do amor e do perdão.
Dentro, pois, dessas luzes prodigiosas da verdade, sentimos-nos compelidos a dilatar o conceito de família no plano universalista, alijando o criminoso egoísmo que, por vezes, nos toma de assalto o coração, criando os germes da discórdia e do sofrimento no próprio lar. Se um homem é a partícula divina da coletividade, o lar é a célula sagrada de todo o edifício da civilização. Um homem divorciado do bem e um lar envenenado pelos desvios do sentimento, operam os desequilíbrios singulares que atormentam os povos. Jesus conhecia todas as nossas necessidades e ajuizou de nossa situação, não apenas em vista da época que passa, mas de todos os séculos do futuro. Acredito que o Evangelho não poderá ser integralmente compreendido em nossos tempos amargos de devassidão e decadência, todavia, enquanto as forças mais poderosas do mundo se concentram neste império cheio de orgulho e impiedade, outras energias profundas trabalham o seu organismo atormentado, preparando o advento das civilizações do porvir. Até agora, as águias romanas dominam todas as regiões e todos os mares, mas dia virá em que esses símbolos de ambição e tirania hão de rolar dos seus pedestais, numa tempestade de cinzas e de sombras. Outros povos serão chamados a dirigir os movimentos do mundo. Mas, enquanto o espírito agressivo da guerra permanecer entre os homens, qual monstro de ruína e de sangue, é sinal de que as criaturas não se realizaram interiormente para serem os irmãos do Mestre, puros e pacíficos. A Terra viverá as suas fases evolutivas de dor e de experiências dolorosas, até que a compreensão perfeita do Messias floresça em todo o mundo, para as almas. Até agora, o cristianismo tem medrado com as lágrimas e o sangue de seus mártires, mas os Espíritos do Senhor, cujas vozes ouvi na mocidade e nas sagradas reuniões da igreja de Éfeso, asseveravam aos discípulos de João que, não levará muito tempo, o proselitismo do Cristo será chamado a colaborar nas esferas políticas do mundo, para dissipar a treva e a confusão da sua rede de enganos. Nessa época, meus irmãos, talvez que a doutrina do Mestre venha a sofrer o insulto daqueles que navegam no vasto oceano dos poderes. 50 anos depois. Emmanuel. Terrestres cheios de vaidade e despotismo. É possível que espíritos turbulentos e endurecidos tentem subverter os valores da nossa fé, desvirtuando-a com as exterioridades do politeísmo, mas, ai dos que operarem semelhante atentado, em face das verdades que nos orientam e consolam. Nos esforços da fé, jamais esqueçamos a exortação do Senhor às mulheres de Jerusalém, que pranteavam ao vê-lo avergado sob o madeiro infamante: filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: ditosas as estéreis, ditosos os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Por-se-ão todos os homens a dizer aos montes: cai sobre nós. E às colinas: cobri-nos. Porque, se assim procedem com o lenho verde, que se fará, então, com o lenho seco? Ai de quantos abusarem em nome daquele que nos assiste do céu e conhece nossos mais recônditos pensamentos, pois, mais tarde, conforme o prometeu, a luz do alto se derramará sobre toda a carne e a voz do céu será ouvida na terra, através dos mais doces ensinamentos e das mais elevadas profecias. Se falharem os homens, hão de vir até nós os exércitos de seus anjos, atestando a sua misericórdia. E que, meus irmãos, o reino de Jesus deve ser fundado sobre os corações, sobre as almas, e não poderá conciliar-se nunca, neste mundo, com qualquer expressão política de egoísmo humano ou de doutrinas de violência, que estruturam os estados da terra. O reino do Senhor sofrerá, por muito tempo, a abominação do lugar santo, pela falsa interpretação dos homens, mas chegará a época em que a humanidade, hoje decadente e corrompida, se sentirá a caminho de uma Jerusalém gloriosa e libertada. Guardemos na mente a convicção de que o reino de Jesus não está nos templos ou nos manuscritos materiais que o tempo se incumbirá de aniquilar em sua passagem incessante, sim, que os alicerces divinos têm de ser construídos no íntimo do homem, de modo que cada alma possa edificá-lo por si mesma, à custa de esforços e lágrimas, a caminho das moradas gloriosas do infinito, onde nos aguardarão, depois da jornada, as bênçãos do Cordeiro de Deus, que se imolou na cruz, para nos redimir do infortúnio e do pecado.
Depois de uma prece, Nestório terminava sob o olhar carinhoso e comovido de quantos lhe acompanharam a palavra fluente, através das considerações de ordem evangélica. Alguns assistentes choravam, sensibilizados, casando as impressões do orador com as suas próprias. Nessas assembleias primitivas, quando o messianismo doutrinário estava saturado de ensinamentos puros e simples, o expositor da Boa Nova era obrigado a elucidar os pontos evangélicos em relação com a vida prática de alguém que estivesse em dúvida. Assim foi que, após a elocução, numerosos confrades se acercaram do prolator, solicitando-lhe a opinião fraterna e simples. 50 anos depois. Emanuel, meu amigo, perguntava a um dos estudiosos presentes, como explicar a diferença sensível entre os evangelhos de Mateus e de João, ou entre as narrações de Lucas e as epístolas de Paulo? Não foram todos apóstolos do ensinamento cristão inspirados do Espírito Santo? Sim, esclareceu o interpelado, mas convenhamos que a cada trabalhador concedeu Jesus uma tarefa. Se Lucas e Mateus nos mostraram o pastor de Israel encaminhando as ovelhas tresmalhadas,